Hoje a gente vai resolver a parte radial da equação de Schrödinger, especificamente para o átomo de hidrogênio. É claro que nesse problema a gente já tratou o fato de que se tratam de dois corpos interagindo através de um potencial central, onde não colocamos a massa de um desses corpos indo para o infinito, como é usual. Por isso a gente está usando a massa reduzida aqui em cima. De qualquer forma, se você considerar a massa da partícula no centro como muito maior do que a partícula que orbita em torno dessa partícula pesada, essa massa se identifica com a massa da partícula que orbita. Então, essa equação ela vale para qualquer potencial central nessas duas situações. No caso específico do átomo de hidrogênio, onde nós temos um potencial coulombiano, a gente vai fazer algumas manipulações nessa equação. Vamos começar identificando a seguinte expressão para a função R de R. A gente vai definir U de R como sendo R vezes a função R de R. Multiplicar um lado pelo outro por H cortado ao quadrado sobre 2.000 e assim por diante, transpor os termos de um lado para o outro, a gente vai obter a seguinte equação: menos H cortado ao quadrado sobre 2.000 D2U dr2 mais menos E quadrado sobre 4π ε0 1 sobre R mais H cortado ao quadrado sobre 2.000 L mais 1 sobre R2 vezes a função U igual a E vezes U. Vamos considerar nessa situação que essa energia é negativa. Estou interessado nos estados ligados. Bem, de certa forma, esse tipo de equação vocês já viram em algum lugar antes, ou algo parecido, né? Essa parte aqui, que é o potencial central, mais uma parte que envolve o número quântico orbital ou o número quântico azimutal, a gente chama de potencial efetivo. No movimento de planetas em mecânica, vocês devem ter visto algo assim. Quando estudaram as órbitas dos planetas, o potencial que aparece é algo desse tipo. Isso aqui representa uma barreira centrífuga, e isso aqui é um potencial de um estado ligado. Bom, então não importa qual o potencial central que você tenha, sempre vai haver essa barreira centrífuga no problema tridimensional esférico. E, no caso específico do átomo de hidrogênio, nós vamos resolver essa equação diferencial, obter as soluções radiais. Então, para isso, nós vamos definir uma nova constante K, em termos da energia, da massa reduzida e do H cortado. E dividir tudo por E, toda equação dividida por E. Manipulando essa equação, depois de fazer isso, lembrando, aqui a energia é negativa, portanto, o que está dentro da raiz é positivo. A gente fica com a seguinte equação diferencial: 1 sobre K quadrado é o 2U, D2U na verdade, dr2 igual 1 menos μ E quadrado sobre 2π ε0 cortado ao quadrado, K ao quadrado, 1 sobre R mais L mais 1 dividido por K quadrado R quadrado vezes a função U. Vamos fazer mais uma substituição agora. Então, vamos substituir K vezes R por ρ, esse parâmetro ρ, e vamos definir ρ0 como sendo essa quantidade que aparece aqui, exceto de um fator K. E lembrando, né, da constante de estrutura fina, definido como
carga elétrica ao quadrado sobre 4πε0h cortado C, então o ρ0 acaba sendo 2 vezes μ alfa C dividido por H cortado K. Bom, e lembrando só, a gente não vai usar isso agora, mas só para lembrar que isso daqui é aproximadamente 1 sobre 137, a constante de estrutura fina, pelo menos a baixas energias. E com baixas energias eu quero dizer somente que a gente está com energias abaixo da energia de repouso do próton, ou seja, a massa do próton vezes C quadrado. Muito bem, essas definições todas foi só para obter uma equação mais limpa que essa daqui. Equação que a gente precisa resolver para achar a parte radial da função de onda para o átomo de hidrogênio. Bom, o que eu vou fazer é resolver essa equação usando os métodos de física matemática, ou métodos matemáticos da física. E quem já viu esse tipo de solução, quem já está acostumado com esse tipo de problema, pode pular a parte que vem a seguir e mais para frente no vídeo, onde a gente vai analisar as soluções. Mas para quem nunca viu, eu acho que vale a pena ver uma vez. Eu lembro que eu dei no curso de estrutura da matéria 1 o chamado oscilador harmônico, não sei se vocês lembram, e lá existe uma equação diferencial que não é exatamente essa, mas o método para resolver um deles, né, é o mesmo que eu vou usar aqui. E eu não falei explicitamente, não mostrei a solução em sala de aula, porque muita gente era de licenciatura e não está acostumada a ver métodos matemáticos, essas coisas, e poderia se perder. Então eu deixei apenas as minhas notas com a solução disponíveis. Aqui eu vou fazer essa solução, tá? Vou resolver essa equação. Então, de novo, quem já viu pode pular essa partezinha e ir para mais adiante no vídeo. Bem, tem um outro método que pode ser interessante para vocês, que é apresentado, se eu não me engano, no capítulo 13 de Afken, que é métodos matemáticos para físicos. Tá? Mas eu vou apresentar aqui de uma forma mais intuitiva, vamos dizer assim. Muito bem, vamos começar analisando o comportamento dessa equação para algumas situações assintóticas, né? Ou seja, a primeira delas é quando ρ tende a infinito. Ρ agora é a nossa variável, né? Quando ρ vai para infinito, esses dois termos aqui são suprimidos comparado com esse, tá? Considerando que L permanece um número finito. Tá? Muito bem, nessa situação, a minha equação diferencial é simplesmente d2u d ρ2 igual a u. E a gente sabe que esse tipo de equação, né, exige soluções do tipo exponencial. Então isso implica u de ρ deve ser algo do tipo a elevado a menos ρ mais b elevado a mais ρ. Isso porque é uma equação diferencial de segunda ordem, onde a derivada segunda é a própria função. E tem de ser exponenciais reais porque o sinal aqui é positivo, tá certo? U multiplicado por 1. Bom, com esse tipo de solução geral, com dois termos, né, são duas soluções, porque a equação é de segunda ordem, a gente também observa que esse segundo termo tem que ir para zero, ou seja, o b tem que ir para zero. Por quê? Porque é uma exponencial positiva, quando o ρ vai para o infinito, a função explode. A gente não quer funções que se comportem dessa maneira. Queremos funções bem comportadas. Portanto, nessa situação assintótica, a gente espera que u de ρ seja uma exponencial negativa. Então só sobra o a diferente de zero. Bem, quando o ρ vai para zero, que é a outra situação assintótica, os termos que dominam, você poderia imaginar que esse vai ser grande, só que esse daqui vai ser muito maior. Tá? À medida que ρ se aproxima de zero, isso daqui é muito maior do que esses dois termos aqui.
Portanto, quem domina é isso daqui, isso é o que deve restar nessa situação assintótica. Ou seja, a derivada segunda de u com relação a ρ, né, tem que ser a própria função u dividido por ρ quadrado vezes L mais 1. Tá? Nesse caso não pode ser uma exponencial, porque não é apenas a função que está aqui, você tem a variável envolvida multiplicando 1 sobre a variável ao quadrado. Então você pode imaginar uma solução por uma potência, né, que envolva L. Se deriva uma vez, e derivando a segunda vai ter um fator L vezes L mais 1. Bom, resumindo, essa solução vai ser algo do tipo uma potência, coeficiente C, ρ L mais 1, é razoável, ρ L mais 1, é só olhar para a função. Deriva ela uma vez, cai o L mais 1, fica ρ elevado a L. Deriva a segunda vez, cai o L, fica L mais 1, que é o que está aqui, ρ elevado a L menos 1. Bem, esse seria o lado esquerdo da equação, mas no lado direito é exatamente o que você tem, porque o U é ρ elevado a L mais 1, com 2 aqui no denominador, fica ρ elevado a L menos 1, que é o mesmo resultado da derivada multiplicando esse fator. Então, isso daqui é um excelente chute. A outra solução seria algo do tipo d ρ elevado a menos L, que também faz sentido, porque se você substituir, né, derivando duas vezes, vai dar menos L vezes menos L menos 1, que é o L mais 1. E o que sobra é, de novo, ρ elevado a menos L menos 2. Tá? Que nada mais é do que o U sobre ρ quadrado. Portanto, a derivada no lado esquerdo recupera o lado direito novamente. Então, esse tipo de solução é uma solução viável para quando o ρ vai para zero. No entanto, quando o ρ vai para zero, o que acontece? Aqui eu tenho um fator não, eu tenho uma potência negativa de ρ. Tá? Porque lembra, o L é sempre positivo, ou nulo, né? Mas como a potência é negativa, significa que quando o ρ vai para zero, isso vai explodir também, isso vai para infinito. E, portanto, a gente não quer isso. Então, o D tem que ser nulo e eu não tenho a contribuição dessa potência negativa. Então, as duas soluções que são possíveis assintoticamente é uma exponencial negativa e uma potência de ρ elevado a L mais 1. Bom, mas isso não é toda a solução. Essa é a solução nas regiões assintóticas. Eu quero a solução em todo espaço, todos os valores de R. Então, essas duas soluções elas devem aparecer no resultado, mas elas não são a solução completa. Então, eu vou chutar. Uma tentativa é que a minha função U de ρ seja algo que envolva essas duas soluções, ρ elevado a L mais 1 e elevado a menos ρ. Tá? Tem as duas situações assintóticas, e então quando ρ vai para zero, a exponencial é 1, domina a parte que é uma potência de L mais 1. E quando o ρ vai para infinito, né, domina a exponencial e, portanto, a função vai a zero no infinito. E deve ter algo no meio, que eu vou chamar de V, que eu não conheço, uma função V de ρ, que vai ajudar nessa interpolação das duas regiões assintóticas. Bom, então eu tento uma solução como essa, substituo na equação diferencial e eu tenho o seguinte. Bem, com alguma manipulação você vai chegar nessa equação aqui embaixo. Essa é a equação importante que a gente vai ter agora que resolver para achar quem é V de ρ e substituir nessa função U de ρ e ter finalmente o R de R, que é o que nós buscamos. São só manipulações algébricas. Você tem aqui a solução que a gente está tentando, substituir na equação diferencial essa daqui. Então, substitui esse U aqui, faça as manipulações necessárias e você chega nessa equação aqui embaixo. Tá? Observe que a exponencial não aparece. Por quê? Porque tanto do lado esquerdo quanto do lado
direito, você tem ou derivadas de U ou U, os dois termos. Então, a exponencial aparece dos dois lados e eu cancelo, divido toda a equação por E elevado a menos ρ e ela desaparece. Ela é importante para ter a situação assintótica de que a função que é solução dessa equação, ela é bem comportada no infinito. Então, o que nós temos que fazer é achar uma solução para essa equação. E o que a gente vai usar aqui é o método de Frobenius, uma solução na forma de série de potências, para achar o V de ρ. Bem, em outras palavras, a gente vai resolver essa equação chutando uma função V de ρ, que seja uma série j de 0 a infinito, coeficientes Cj, ρ elevado a j. Essa vai ser a solução que a gente vai chutar. O que a gente faz? Substitui esse V de ρ na equação acima e vamos ver as condições que a gente encontra para que essa equação seja satisfeita. Bem, eu não preciso fazer essa conta aqui, porque é só álgebra, né? Mas uma coisa que eu chamo a atenção para vocês obterem a solução, né, que está aqui embaixo, ou seja, esses coeficientes dessa série estão determinados através de uma relação de recorrência, que é a seguinte: se eu tenho um determinado coeficiente Cj, eu consigo achar o Cj mais 1. E assim por diante, eu consigo achar todos os coeficientes partindo do C0, que é o primeiro deles. Eu acho C0, eu tenho C1. Com C1, eu acho C2 e assim por diante. Mas para obter essa relação de recorrência, a gente substitui isso daqui, então vai ter uma somatória. Como são potências, derivar com relação à potência é muito simples, não tem muito segredo. Então você vai ter uma derivada segunda aqui, uma derivada primeira e aqui a própria função. Ou seja, essa equação vai te dar uma equação algébrica que envolve um somatório de uma série de funções de ρ. Agora, a única coisa que você vai ter que fazer para colocar esse somatório como sendo um único somatório para todo mundo é rearranjar os índices em cada uma das somas que aparecem nessas derivadas e na função sem derivadas, deixando todas de tal forma que você tenha uma somatória de j de 0 a infinito. Por isso vai aparecer essa relação, né, entre um Cj mais 1 e um Cj. Tá? Isso é relativamente simples de fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês me perguntem, mandem lá no fórum do curso ou mandem um WhatsApp para mim que eu respondo. Tá? Mas o que importa é que a gente obtenha essa relação e essa relação nos diz o seguinte: eu tenho soluções para essa equação diferencial desde que eu tenha essa relação entre os CJs. Então, mostre que essa relação é válida e, uma vez fixando um do CJ, do C0, por exemplo, a gente obtém todos os outros coeficientes. Agora, isso é uma série, é uma solução em série. Não é só suficiente obter os coeficientes. Essa série tem que convergir de alguma maneira. E aqui a gente vai usar um truque para analisar a convergência dessa série, que é o seguinte. Então, vamos supor que o J seja suficientemente grande. O que eu quero dizer? Vamos escrever, em vez de Cj mais 1 em função de Cj, vamos escrever o Cj em função de Cj menos 1. Então, o que a gente obtém é essa relação. Tá? Eu usei isso daqui, coloquei o J igual a J menos 1, e é essa relação que a gente obtém. Então, para J suficientemente grande, ou seja, J muito maior do que os elementos a quem ele se compara no numerador e no denominador, a gente vê o seguinte: o que sobra aqui, J comparado com L é só J, e 2J comparado com ρ é 2J. Então, no numerador sobra duas vezes J. No denominador, eu tenho J vezes J, J ao quadrado. Então, isso daqui vai para aproximadamente 2J sobre J ao quadrado, que é 2 sobre J, Cj menos 1. E aí eu continuo usando essa relação para obter o Cj menos 1. Cj menos 1, aproximadamente 2
J menos 1 vezes CJ menos 2. CJ menos 2, aproximadamente 2 sobre J menos 2 vezes CJ a menos 3, até chegar no C1, aproximadamente 2 sobre 1 vezes C0. Veja que é aproximadamente porque quando o J vai baixando o seu valor, eu já não estou mais naquela situação em que o J é suficientemente grande. Então eu vou ter alguns fatores multiplicativos aí que envolvem o L, o ρ0. De qualquer forma, isso não importa, seriam fatores constantes para L fixo e ρ0 fixo. A minha aproximação é mais para obter uma forma para a minha função V de ρ. Tá? Então eu vou ter um erro aqui que vai ser a menos de alguns fatores multiplicativos, mas a função, a forma funcional, eu espero obter. Bem, esse truque é importante para eu poder escrever o CJ, a partir da expressão acima, como 2 sobre J, CJ menos 1, que é 2 sobre J menos 1, vezes CJ menos 2, que é 2 sobre J menos 2, CJ menos 3, que por sua vez vai ser 2 sobre J menos 3, e assim por diante, até chegar no C1, em termos do C0, que é 2 sobre 1 C0. Então, o que vocês observam aqui? Sim, eu coloquei igualdade aqui, mas isso é aproximado, porque tem aqueles fatores que eu comentei, que não são importantes, mas é bom lembrar que isso não é exato, é aproximado. Mas por que isso é interessante? Porque olha só esse resultado que a gente tem aqui. Eu tenho um fator 2 no numerador que aparece j vezes, portanto, isso é igual a 2 elevado a j. E no denominador, eu tenho j vezes j menos 1, j menos 1, até chegar a 1. Isso é o quê? J fatorial vezes C0. Em outras palavras, eu posso escrever, né, quando o J é muito grande, então eu tenho V de ρ, uma somatória, para um J a partir de um certo valor P inteiro suficientemente grande, até infinito, como a somatória de coeficientes CJ, onde o CJ é 2 elevado a J, sobre J fatorial, C0. Bom, de novo aqui, não é igual, mas é aproximado. Tá? E por que isso é um resultado interessante? Sim, faltou uma coisa aqui, né? Faltou o fator, que é o ρ elevado a j. Tá? C0 é uma constante, ele sai dessa somatória, portanto isso daqui é igual a C0, somatória, j de P até infinito, 2 elevado a j, sobre j fatorial, ρ elevado a j. Se vocês não se lembram, essa daqui é justamente a expressão de uma exponencial expandida em série. Tá? Claro, a partir do pésimo termo da exponencial. Então, isso é aproximadamente C0 exponencial, onde o argumento da exponencial é tudo que está elevado a j no numerador, ou seja, é o 2 ρ. É o 2 vezes ρ que está elevado a j no numerador. Portanto, o meu V de ρ, que eu estou buscando, embora seja uma série infinita, ele vai ser aproximadamente C0e elevado a 2ρ. Bem, se a minha solução fosse só essa série, eu estaria perdido, porque, obviamente, esse resultado é um resultado divergente para quando o ρ vai para infinito. A série em si não é divergente, é uma exponencial, mas é uma função que não é bem comportada no infinito. Ρ indo para infinito, lembra, tem a ver com o raio indo para infinito. Porém, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é a função u de ρ. E u de ρ, que é o resultado completo que eu estou interessado, ele vai ser, deixa eu colocar aproximadamente de novo, porque eu vou usar essa solução, né? Vai ser aproximadamente esse coeficiente C0
a parte que é uma potência, ρ elevado a L mais 1, tem um E elevado, não sei se vocês lembram, E elevado a menos ρ nessa história, que multiplicado por esse E elevado a 2ρ, resulta num E elevado a ρ. E isso sim é o problema, porque isso aqui diverge. Esse resultado diverge para ρ indo para infinito. Então, aqui eu tenho um problema. Significa que eu não tenho solução para a minha equação radial? Não. Não significa isso. Significa apenas que eu preciso fazer um corte nessa série para que ela não seja divergente. E é justamente esse corte que vai levar à quantização de energia no átomo de hidrogênio. Porque o único jeito de eu ter uma solução convergente é fazendo um corte na série, e aí eu não vou acabar com essa exponencial. Essa exponencial só aparece porque a partir de certos termos, onde J é suficientemente grande, eu somo o resto da série até o infinito e eu vou obter um fator exponencial. Tá? Então eu tenho que truncar essa série. Esse é o segredo. Bem, na prática, o que isso significa? Significa que eu vou ter um valor J máximo naquela somatória, que vai implicar no seguinte: CJ máximo mais 1, que seria alguma coisa vezes o CJ máximo, mas eu quero que isso seja zero. Bom, se o CJ máximo mais 1 é zero, e os próximos são todos proporcionais a esse CJ máximo mais 1, como a gente viu naquela relação de recorrência, então todos os CJs a partir daí vão ser nulos. Então a série foi truncada, né? E isso vai implicar que eu vou ter a relação 2J máximo mais L mais 1 menos ρ0 seja igual a zero. Bom, de onde vem essa expressãozinha que eu acabei de escrever? Vamos voltar para os CJs. Tá? CJ máximo mais 1, que é essa daqui de cima. CJ máximo mais 1 é 2. Então, eu quero que o CJ máximo mais 1, então é só colocar J aqui, você coloca J máximo e substitui no lado direito. Tá? Para que isso seja zero, é necessário que o numerador se anule. Tá? Ou seja, 2J máximo mais L mais 1 menos ρ0 tem que ser zero. É isso que é feito lá embaixo. Ou seja, essa condição é suficiente para truncar a série. E se a série é truncada, ela é finita e, portanto, não vai ter aquele fator exponencial. E quando eu substituir na solução para o U, substituir o V de ρ na solução para o U de ρ, eu vou ter uma solução que se comporta bem no infinito. Porque a parte assintótica já garante, o E elevado a menos ρ que aparece na solução, garante que ela vai ser zero no infinito. Bom, resumindo, o V de ρ vai ser então uma série finita, com um número finito de termos, coeficientes CJ, onde CJs nós já conhecemos qual é a expressão para eles, uma vez que eu tenho o C0, e onde o valor de J máximo vai estar limitado por essa relação. Com isso, eu posso substituir esse V de ρ na expressão do U de ρ, que tínhamos lá em cima. Então, só recuperando as expressões que nós tínhamos antes, o U de ρ era uma potência de ρ, uma exponencial negativa, vezes o V de ρ. Onde o V de ρ agora é uma série finita, tá? Em ρ. Lembrando que o ρ é K vezes R, onde o K envolve a energia e a massa reduzida do sistema. E também o U escrito em termos de R é R vezes a função que de fato a gente quer com esse R de R. E isso então permite a gente escrever a solução radial, R de R, eu já explico esses índices aqui, dessa maneira, tá? Só substituindo essas quantidades, quer dizer, lembrando que o K envolve a energia. Tá?
A gente vai tratar depois dessa solução radial, mas vamos apontar para alguns pontos realmente interessantes que a gente já pode tirar desse resultado. E o primeiro deles é o seguinte: quando você olha essa expressão e lembra que J assume valores inteiros, na verdade inteiros positivos, então as únicas soluções possíveis para isso daqui é se isso daqui for um inteiro, porque aqui só envolve números inteiros. O L é inteiro, como a gente já viu da parte angular, né? O J é inteiro, fator 2. Então o Rho, necessariamente, o Rho0 tem que ser um número inteiro. Então a gente pode chamar essa combinação aqui, J máximo mais L mais 1, de N, um número inteiro positivo. E isso implica, com a nossa definição do Rho0, se vocês lembrarem lá atrás, a gente definiu o Rho0, 2μ alfa, que é a constante de estrutura fina, C, sobre H cortado K. Lembrando que o K ele é a quantidade que contém a energia do sistema. Isso é igual a 2N, número inteiro. Portanto, conclusão: as soluções para a parte radial do átomo de hidrogênio estão implicando que a energia que aparece no K é quantizada, ou seja, se eu inverter aqui em termos da energia, eu vou obter um fator numérico vezes o número n, onde o número n é um número inteiro positivo. E, portanto, novamente a gente obtém a quantização da energia no átomo de hidrogênio. Bem, a solução radial aqui, então, foi escrita em termos de dois índices, porque, em princípio, eu preciso fixar o J máximo e o L para ter uma determinada função R. Tá? Para cada J máximo eu vou ter uma função diferente, para cada valor de L também. No entanto, eu vejo que eu posso expressar isso não em termos de J máximo, mas trocar o J máximo por N. E o N é um número quântico relevante, que a gente já viu a solução do átomo de hidrogênio, no caso do átomo de Bohr. Ele era identificado como um número quântico principal, né? Quer dizer, a hora que eu escrever isso daqui em termos de energia, eu vou ter um fator envolvendo somente o número quântico principal N. E, de certa forma, escrevendo dessa maneira, eu vejo que eu consigo recuperar, a gente vai ver isso daqui um segundo, recuperar os resultados do átomo de hidrogênio de Bohr. Então, eu posso substituir esse J por um N, que é o número quântico principal. Agora tem mais coisa interessante aqui, quer ver? Então, primeiro vamos trocar esse J máximo, vou apagar aqui, J máximo, vamos usar o N, né, que é equivalente. Então fica a solução em termos de N e L. E depois vamos usar a expressão para o Rho0, substituindo o valor de K, que o K, a energia aparece numa raiz, então vou ter que elevar ao quadrado, faço a álgebrazinha, e o que eu obtenho é o seguinte. Então vamos usar a expressão para o K que é dado ali em cima e levar tudo ao quadrado para obter energia. Então eu obtenho E em CNL, porque deve, no princípio, depender desses dois fatores. Por aquela expressão eu vou ter menos H cortado ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2.000. Substituindo K ao quadrado, né? K aparece aqui, eu inverto, esse 2 vai embora, então K vai ser o quê? Mi alfa C sobre H cortado N. Substituindo nessa expressão, eu vou ter menos H cortado ao quadrado sobre 2.000 vezes mi quadrado alfa ao quadrado C quadrado sobre H cortado ao quadrado N quadrado. Então, o que a gente observa é que, na verdade, o E, NL, os altos-valores de energia para o átomo de hidrogênio, não dependem de L explicitamente, apenas de N. E escrito como mi C quadrado alfa ao quadrado sobre 2N ao quadrado. Se vocês compararem com o resultado lá da estrutura da matéria 1, vocês vão ver que esse resultado é idêntico ao que Bohr tinha obtido
o átomo de hidrogênio usando seus postulados. Então isso daqui não depende, isso é importante ressaltar, não depende explicitamente de L, número quântico, orbital ou azimutal. Em outras palavras, para um N fixo, eu tenho um valor de energia fixo, e como a gente viu, como N é definido como J máximo e L, eu posso ter combinações de J máximo e L, quaisquer combinações que vai me dar esse N fixo, mas o L pode variar. Embora ele não seja explícito aqui na solução para o alto valor da energia, ele pode variar. Então, para diferentes valores de L, e para um N mantido fixo, eu vou ter vários estados com a mesma energia, que é o que a gente costuma chamar de degenerescência. Isso, na verdade, é uma degenerescência acidental. Ela acontece no átomo de hidrogênio por causa da forma do potencial. Outros tipos de potenciais centrais possivelmente vão ter o aparecimento desse número quântico orbital explícito na expressão para energia, mas não no caso do átomo de hidrogênio. Tá? É por isso que a gente chama de acidental. O átomo de hidrogênio é um acidente, que ele não aparece explicitamente no alto valor da energia. Bem, se vocês lembrarem da definição do raio de Bohr, que é essa razão H cortado sobre μ C alfa, embora a gente tenha usado em estudo da matéria, acho que o μ como a massa do elétron, né? Desprezamos a massa do núcleo, aqui eu estou usando a massa reduzida, aproximadamente 0,529 angstrom. A gente pode escrever o K, então, em termos do raio de Bohr. K vai ser 1 sobre A sobre M. Tá? E assim vocês podem expressar a energia em termos do raio de Bohr e assim por diante. Não estou preocupado com isso, isso é uma álgebrazinha simples, mas você pode comparar com expressões que tem na literatura dos altos valores de energia envolvendo o raio de Bohr, em vez dessa forma que eu escrevi aqui. Bem, da definição acima do N, que é o J máximo mais L mais 1, o N tem que ser inteiros a partir de 1. Inteiro positivo, 1, 2, 3, até em princípio infinito. Uma vez que o J máximo naquela série, né, são inteiros positivos, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E o L, o número quântico orbital, também são inteiros positivos, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Portanto, o N só pode assumir valores a partir de 1 inteiros positivos. A gente pode escrever, a partir da expressão acima, né, colocando o L menos 1 do lado esquerdo nessa expressão, eu vou ter o seguinte, N menos L menos 1 necessariamente tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque essa expressão é igual ao J máximo, e o J máximo é um inteiro positivo, incluindo o zero. Com isso, eu concluo o seguinte, que o L tem que ser menor ou igual a N menos 1. Tá? Em outras palavras, dado um N fixo, eu tenho uma certa quantidade de valores de L que possuem a mesma energia. Tá? E que valores de L são esses? L igual. Para N igual a 1 é 0, para N igual a 2 é 1, para N igual a 3 é 2, e assim por diante. Se eu tiver um N qualquer, ele vai no máximo até N menos 1. Tá? Claro, eu estava olhando os valores máximos de L. Então, para cada valor de N, eu tenho o valor máximo de L. Para um valor qualquer de N, o valor máximo de L é N menos 1, além dos outros valores abaixo disso. Tá? Então, para todos esses valores de L, para um determinado N, eu tenho a mesma energia. Essa é a chamada degenerescência. Vou escrever aqui. Degenerescência
Essência acidental do átomo de hidrogênio. Isso porque a energia ENL não depende de L explicitamente. Tá? Só depende do valor de N. E mais do que isso, o fato das energias não dependerem do número quântico magnético, ml, né, implica que eu tenho uma outra degenerescência, e essa degenerescência ocorre para qualquer problema com simetria esférica. Porque lembra, essa parte que envolve o ml, a exponencial complexa, ela é a mesma para qualquer potencial V de R, desde que haja essa simetria esférica. Então, independente do problema que eu esteja falando, enquanto ele tiver essa simetria esférica, qualquer que seja o potencial, isso não vai influenciar no alto valor da energia em termos do número quântico magnético, ou seja, a energia não vai depender nunca explicitamente do número quântico magnético. Então, esse tipo de degenerescência é o que a gente chama de degenerescência essencial. E eu vou ter, então, para um determinado valor de N, 2L mais 1 valores de M, lembra, o ml varia de menos L até mais L, portanto 2L mais 1 valores de M, para os quais o alto valor de energia é o mesmo. Então, para o potencial coulombiano do átomo de hidrogênio, eu sou capaz de calcular qual é a degenerescência total para esse problema. O que eu quero dizer com isso? Qual é o número de estados distintos para um único alto valor de energia? Eu vou chamar essa degenerescência total de D, que depende do valor de N, número quântico principal, que é o que aparece na energia. Vai ser igual ao quê? Bom, para um valor de L, eu tenho 2L mais 1 valores de ml. E para cada valor de N, eu posso somar os valores de L, desde L igual a 0 até L igual a N menos 1. Isso me dá a degenerescência total. Agora, isso é fácil de somar, porque isso daqui é uma série algébrica, né? E essa série algébrica, eu sei qual é o resultado, somando o primeiro termo com o último termo, multiplicando pelo número de termos e dividindo por 2. O primeiro termo da série é o termo com L igual a 0, que é 1. Tá? O último termo é o termo para L igual a N menos 1. Então fica 2 vezes N menos 1 mais 1. Então esse é o primeiro termo. Vou chamar ele aqui A1. Esse daqui é o termo AN. Multiplico pelo número de termos nessa série. Bom, se ele vai de 0 até N menos 1, eu tenho N termos. Divido por 2. Essa soma é fácil de fazer. Né? Aqui 2N menos 2, menos 2. Aqui eu tenho mais 1, mais 1, mais 2 vai embora. Então fica 2N vezes N, 2N quadrado dividido por N. Isso dá N quadrado. Ou seja, a degenerescência total do átomo de hidrogênio é N quadrado estados, né, para um mesmo alto valor de energia. Cada rótulo L, ml, vai definir um estado, porque lembra, a nossa função de onda completa não é só a parte radial, ela contém também a parte angular. Cada valor de L e ml é uma função diferente, ou seja, um alto estado diferente. E o que a gente acabou de mostrar é que para um determinado alto valor da energia, que é definido pelo valor de n, número inteiro, eu vou ter n ao quadrado desses estados. Então, juntando todos os resultados e resumindo o que a gente falou até agora, a gente tem a função de onda para o átomo de hidrogênio, psi de R,
contém 3 índices, que são os números quânticos principal, azimutal e magnético, e ela é escrita em termos de uma função radial, RNL, e uma função que é angular, só depende dos ângulos θ e φ, são os harmônicos esféricos. A parte radial, a gente acabou de mostrar quem é, sendo que os coeficientes CJ precisam ser determinados, ou seja, a partir da normalização da função de onda, eu devo achar quem são esses coeficientes. Em outras palavras, eu preciso achar somente o C0. Os outros, existe uma relação de recorrência, está mais atrás nas notas de aula, e a gente é capaz de obtê-los a partir do C0. Os altovalores de energia, né, que só dependem de N, estão escritos aqui em termos do raio de Bohr, e vocês podem verificar que se vocês colocarem o N igual a 1, vocês vão obter exatamente a energia do estado de menor energia para o átomo de hidrogênio, recuperando os resultados de Bohr. Então isso é o primeiro resultado da mecânica quântica, que é realmente realístico, né? Os outros potenciais que a gente estudou em estrutura da matéria 1, eles são realísticos até certo ponto, quer dizer, eles são ideais e podem ser utilizados como alguma aproximação de algum sistema físico. Mas aqui não, aqui é uma solução exata da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Tá? E recupera os resultados de Bohr. Isso é que é o mais bonito, isso dá toda a força da mecânica quântica não relativística, para que ela possa, então, responder a outras perguntas que o modelo de Bohr não era capaz de responder. Além, é claro, de poder ser aplicado para outros sistemas, né, como uma ferramenta poderosa para descrever o universo quântico. Bem, é claro que aqui a gente reproduz características que a gente já estudou em estrutura da matéria 1, que um sistema ligado, confinante, né, com uma força confinante, ele possui estados com energias discretas, né? Não é um estado de energia contínua, como no caso clássico. E o átomo de hidrogênio não é diferente. A energia é discreta, para cada valor de N, você vai obter um alto valor de energia. Tá? São características comuns aos sistemas quânticos ligados, quando existe uma solução. E antes de explorar mais esse resultado para o átomo de hidrogênio, eu vou apresentar um pequeno exemplo, né? A gente vai olhar para o estado fundamental e obter os altovalores de energia. Isso é simples, é só substituir o N igual a 1 aqui, mas principalmente a autofunção que descreve o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Então, o estado fundamental para o átomo de hidrogênio, uma força coulombiana, N igual a 1, menor nível de energia dado por E1, que é menos 13,6 eletronvolts. Bom, o significado disso vocês já sabem. Esse sinal negativo significa que eu estou falando de estados ligados e, portanto, para poder arrancar um elétron ligado ao núcleo do átomo de hidrogênio com um único próton, eu precisaria fornecer um fóton com energia no mínimo 13,6 eletronvolts. Aí o elétron iria passar desse estado de menor energia para um estado que ele não estaria mais ligado ao átomo de hidrogênio. São coisas que vocês qualitativamente já conhecem no curso de estrutura da matéria 1. Vamos ver a função de onda, como fica. Bem, o psi n igual a 1, L igual a 0, ml igual a 0, a única possibilidade para o estado fundamental, se escreve como R, N, L, certo? E o Y00, que é LML. Bem, lembra que os harmônicos esféricos, a gente já escolheu uma base que eles estão normalizados. Então, se eu integrar a função de onda, módulo ao quadrado da função de onda no espaço todo, essa parte já está normalizada com relação à integração angular. No entanto, como a integração angular envolve uma integração de uma função que não depende de ângulo nenhum, porque o momento angular é zero, então esse y00 deve dar um fator que justamente compensa o resultado da integral angular. O resultado da integral angular é 4π. Então o módulo ao quadrado disso tem que dar 1 sobre 4π. E, portanto, a normalização implica que isso daqui
deve ser 1 sobre raiz de 4π. É claro que isso foi fácil de obter aqui, porque a função não depende dos ângulos. Então, o y00 é bastante simples. Mas para outros harmônicos esféricos, eu sugiro sempre que vocês olhem na tabela, né? E a parte radial, R10, n igual a 1, L igual a 0, 1 sobre R, KR elevado a L mais 1, portanto, potência 1, a exponencial negativa, e o V de KR com J máximo. Bem, lembrando que o J máximo é dado por essa expressão n menos L menos 1. Então, quem vai ser o V com J máximo quando n igual a 1? Tá? Como L igual a 0, n igual a 1, menos 1 dá 0, J máximo é 0. Então, eu só tenho um termo nessa série, que é o C0 KR elevado a 0. KR elevado a 0, 1, só tem o C0. Bem, finalmente, como K é 1 sobre AN, quando n igual a 1, o K é simplesmente 1 sobre A. Se eu substituo na expressão para o R10, eu vou ter então 1 sobre R, KR elevado a menos KR vezes C0, que é igual, o K é 1 sobre A, o R vai embora, então tenho E elevado a menos KR C0 sobre A. Uma expressão bastante simples para a função radial. Apenas a exponencial decrescente sobrevive. Bom, a solução do problema agora, né, resta definir quem é o C0, quem é esse coeficiente. E para isso a gente vai usar a normalização da função de onda, quer dizer, a integral no espaço todo, D3R, penso aqui numa integral tripla, do produto de π estrela com π, ou seja, o módulo ao quadrado da função de onda, tem que ser 1. Isso continua tendo a interpretação de densidade de probabilidade integrada no espaço todo. Como a probabilidade total é 1, esse é o resultado que a gente espera. O elemento de volume D3R é R quadrado dr, seno θ dθ, dφ. A integral angular, que envolve somente os harmônicos esféricos, vai ser integral em seno θ dθ dφ, que dá um fator 4π. E a integral na parte espacial envolve o R quadrado dr. Então vamos fazer isso e a gente obtém integral 0 a infinito de R quadrado módulo de R10 de R ao quadrado dr e a integral no espaço todo angular dφ de 0 a 2π, 0 a π, o y00 estrela, θφ, vezes o y00, θφ, vezes seno de θ, dθ. Bom, pelos argumentos que eu já falei lá em cima, o y00 é 1 sobre raiz de 4π, então esse produto dá um fator 1 sobre 4π, e a integração nos ângulos dá um fator de 4π no numerador. E, portanto, isso aqui já está normalizado a 1. Como a gente já tinha discutido quando resolveu a equação angular. Os harmônicos esféricos já estão normalizados para que essa integral seja sempre a unidade. Então, resta integrar em R, a integral em R quadrado, módulo de R10 ao quadrado é o módulo de C0 ao quadrado, sobre A ao quadrado, e elevado a menos 2R sobre A, dr. Essa integral, com R variando de 0 a infinito, eu posso reescrevê-la da seguinte forma. Integral de 0 a infinito, R quadrado, elevado a menos 2R sobre A, dr. Bom, tem algumas formas de vocês resolverem essas integrais, né?
alguns truques por aí. Eu vou usar um truque da física matemática que é simplesmente identificar essa integral como uma função gama. Eu vou usar o seguinte. Vou colocar em amarelo. Gama de Z. Certamente vocês já viram isso nos cursos de métodos da física matemática. Então, aqui está uma representação da função gama. Vai ser útil para nós. Z elevado a menos 1, E elevado a menos T, dt. A única coisa que eu tenho que identificar é quem é o T nessa história e quem é o Z para a gente. O T, se eu olhar para a nossa integração, vai ser o 2R sobre A. O fator que está no argumento da exponencial. E assim, eu posso escrever o dr em função do dt fazendo o seguinte. dt dr vai ser igual a 2 sobre A. E, portanto, dt 2 sobre A dr. Substituo na integração. A integral 0 a infinito. R quadrado, eu vou escrever em termos do t. Só olhar essa expressão aqui. O R é igual a AT sobre 2. Então, AT sobre 2 ao quadrado. O módulo de C0 ao quadrado eu já tirei aqui. O A ao quadrado também tirei. E a exponencial E elevado a menos T. O dr fica então A sobre 2 dt. E assim, reescrevendo, eu tenho módulo de C0 ao quadrado sobre A ao quadrado, A sobre 2 ao cubo, integral de 0 a infinito, t quadrado elevado a menos t dt. Então agora eu tenho só que comparar com a função gama e decidir que função gama é essa. Tá? Comparando as duas coisas, quer dizer, olha para cá, para esse expoente, z menos 1 tem que ser igual a 2. Portanto, z igual a 3. Tanto a função gama que a gente vai obter dessa integração, gama de 3. Quem é gama de 3? Gama de 3, eu vou dizer para vocês, é 2 fatorial. Por que isso? Porque gama de n com n inteiro mais 1 é igual a n fatorial. O n para a gente é igual a 2. E 2 fatorial é simplesmente 2. Então, pronto, o resultado dessa integral de t quadrado elevado a menos 3 de 0 a infinito é simplesmente um fator 2. Sendo assim, a integral de 0 a infinito r quadrado módulo de r1 0 de r ao quadrado dr, que é igual a módulo c0 ao quadrado a 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre 8, vezes o fator 2, 8 dividido 2, 4. Isso daqui tem que ser igual a 1. Por quê? Porque a gente já tinha visto que a parte angular está normalizada a 1. Como toda integral tem que ser igual a 1, então essa integral também tem que ser 1. Tá? E isso permite, então, definir quem é o C0. Então, C0 igual 2 sobre raiz de A. Mas como C0 eu estou pegando, na verdade, módulo ao quadrado, então isso aqui, de maneira mais geral, C0 seria complexo. Então, a menos de uma fase, eu tenho aqui o valor de C0. Então, finalmente, a gente pode escrever a função de onda completa para o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Coeficiente C0, 2 sobre raiz de A, 1 sobre A, exponencial, vezes a parte angular y00. Pode ser reescrita como sobre raiz de π
ao cubo e elevado a menos R sobre A. Está aqui então a função de onda normalizada para o átomo de hidrogênio no seu estado fundamental. Bem, esse é o momento apropriado para vocês treinarem um pouco disso. Depois eu vou deixar um exercício para vocês encontrarem todas as funções de onda normalizadas para o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio, ou seja, aquele para o qual N igual a 2, e os respectivos autovalores de energia. Então façam isso e a gente continua na próxima aula. Vamos falar um pouco mais sobre esses resultados, tá? Como que a gente pode escrever essas funções em termos do chamado dos polinômios de Laguerre, tá? E fazer alguma discussão qualitativa a respeito desses resultados, finalizando essa parte a respeito do átomo de hidrogênio. Até a próxima, então.